Na aula de hoje, a gente vai falar sobre EDOs exatas. Então, eu vou começar com a definição desse tipo de EDO. Em seguida, a gente vai estudar um método que se aplica para resolver EDOs desse tipo, né, das EDOs exatas. Então, vamos começar definindo o que é uma EDO exata. Bom, então, para a gente definir uma EDO exata, a primeira coisa que a gente precisa fazer com a EDO é escrever ela nesse formato que está aqui. Então, observem que é uma EDO de primeira ordem e eu estou separando ela na soma de dois termos. Então, olha, esse primeiro termo aqui que eu estou chamando de M é o termo que não multiplica a derivada e o termo N é o termo que está multiplicando a derivada primeira. Tá? Então, a gente vai separar dessa forma. Tudo que multiplica a derivada a gente chama de N e o restante, né, que não está multiplicando essa derivada, a gente vai agrupar e chamar de M. Tá? Então, a gente vai ter essas duas funções. Observem que ambas estão do lado esquerdo da minha identidade. Do lado direito, eu vou deixar apenas o zero. Esse é o primeiro passo para a gente identificar uma EDO exata. É escrever a EDO de primeira ordem nesse formato que está aqui. Bom, então, tendo esse formato, né, identificando quem são as funções M e N, a gente vai pegar a função M e fazer a derivada parcial em relação à variável y, e a função N, a derivada parcial em relação à variável x. Se essas derivadas forem iguais, então a gente diz que essa EDO é exata. Caso contrário, né, se forem diferentes, então elas não são exatas. Como exemplo, olha, eu tenho essa EDO aqui, que é uma EDO de primeira ordem. Então, a gente vai fazer os cálculos para identificar se ela é uma EDO exata ou não. Olha, então, eu primeiro vou colocar essa EDO, que está aqui no exemplo, na forma dessa expressão. Tá? Em seguida, a gente vai identificar quem são as funções M e N, né, para poder trabalhar as derivadas parciais e saber se ela é ou não exata. Então, olha, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso passar todos os termos para o lado esquerdo da minha expressão. Observem que aqui eu tenho x² menos 1 multiplicando a derivada primeira e 1 menos 2xy não está multiplicando essa derivada. Tá? Então, eu só vou pegar esse termo aqui e jogar para o lado esquerdo também. Então, nesse caso, eu vou ficar com... Vai mudar o sinal, né? Vai dar 2xy menos 1 somado com x² menos 1 vezes a derivada de y igual a zero. Então, olha, dessa forma a gente consegue identificar a função m, que vai ser essa expressão aqui. Tá? Então, essa daqui é a função m de xy. Então, observem que ela depende das variáveis xy, tá? Por isso que eu estou escrevendo ela em função de xy. E aqui, multiplicando a derivada primeira, eu tenho x² menos 1. No caso desse exemplo, está dependendo apenas de x, mas pode vir a depender de y também. Tá? Então, essa notação aqui seria para o caso mais geral. Então, é isso que a gente tem. Função m e a função n. Então, agora eu vou fazer as derivadas parciais dessas funções. Então, olha, a função m a gente tem que derivar em relação a y. Tá? Eu vou fazer a derivada aqui embaixo. Bom, quanto que dá essa derivada, então, em relação a y? Então, olha, olhando para esse termo, o nosso x que aparece aqui, a gente olha para ele como sendo uma constante, nesse caso. E essa derivada, então, em relação a y, vai ser igual a 2 vezes x, né? Que é a nossa constante. Então, essa derivada dá 2x, no caso, menos 1 aqui zera. Então, a gente fica com o 2x como sendo a derivada parcial de m em relação a y. E por outro lado, né, se a gente pega a função n, né, que é o x² menos 1, e deriva em relação a x, observem que isso vai dar 2x também.
Tá? Então, nesse caso, a gente tem a igualdade dessas derivadas. Então, a gente pode concluir que essa EDO é uma EDO exata. Esse é apenas o passo inicial. Como identificar uma EDO exata? Então, o próximo método que eu vou passar para vocês, ele só se aplica para EDOs que satisfazem essa condição. Tá? Então, antes de aplicar esse método, façam essa verificação, né? Verifiquem se de fato a EDO é uma EDO exata. Bom, então o método, ele é dado por esse teorema aqui. Tá? Então, vamos discutir esse teorema. Em seguida, a gente vai para o exemplo. Bom, então, o teorema ele diz o seguinte. Considerem a EDO, né, observem que ela já está no formato aí que a gente precisa, né, para poder identificar se ela é exata ou não. Tá? Então, uma EDO de primeira ordem. E ela precisa ser uma EDO exata. Tá? Para eu poder aplicar esse método aqui, ela tem que ser uma EDO exata. Então, primeiro a gente faz as derivadas, né? M em relação a Y, N em relação a X. Se forem iguais, então vale isso que o teorema está dizendo. Tá? Então, o teorema diz o seguinte, que essa EDO, ela possui uma solução, essa solução tem essa forma aqui. Então, olha, a solução vai ser uma função nas variáveis x e y, igual uma constante real. E essa função satisfaz duas condições. Quando eu derivo essa função em relação a x, isso me dá o termo m da EDO, né, que é o termo que não está multiplicando y'. E quando eu derivo essa mesma função em relação a y, isso me dá o termo n da EDO, né, que é esse termo que multiplica a derivada primeira. Então, vou para o primeiro exemplo. Observem que é uma EDO de primeira ordem. No caso, é essa função m, e essa daqui é a função n. E quando a gente faz a derivada de m em relação a y, isso dá 2x. E quando a gente deriva n em relação a x, isso dá 2x também. Portanto, como são iguais, a gente conclui que ela é uma EDO exata. Tá? Inclusive, essa EDO é bem parecida com a que a gente viu no exemplo, né? A diferença é que no exemplo a gente tinha uma constante 1 aqui. Aí eu só tirei essa constante, na verdade. Bom, então ela é exata, a gente pode aplicar o teorema. Pelo teorema, eu sei que existe uma solução dessa EDO, e a solução, ela tem esse formato aqui. Ela vai ser uma função nas variáveis x e y, igual a uma constante, né? No caso, essa constante é um valor real. Tá? Então, existe uma solução e ela tem essa cara. E essa solução satisfaz duas condições. Primeira, quando eu derivo ela em relação à variável x, essa derivada vai ser igual à função m, que nesse caso é 2xy. E quando eu derivo essa mesma função em relação a y, isso me dá a função n, que nesse caso é x² menos 1. Tá? E com isso, então, eu obtenho um sistema com duas equações. Tá? Então, deixa eu só voltar aqui no enunciado. Então, o que eu fiz foi isso. Eu identifiquei que a EDO é exata, né? Ok. Então, eu sei que ela vai ter uma solução com essa cara. E eu apliquei essas duas condições que são satisfeitas por essa função. Tá? A derivada dela em relação a x é m, e a derivada em relação a y é n. E dessa forma, então, eu tenho esse sistema. E observem que, se eu resolver esse sistema,
né? No caso, se eu trabalhar aqui com integrais nessas equações, eu consigo chegar na minha função f, que é a solução da EDO. Tá? Então, o objetivo daqui em diante é resolver esse sistema, né? Trabalhar com essas duas equações para chegar na expressão dessa função f. Aí, tendo essa função f, eu volto aqui, igualo a essa constante c, e eu vou ter, então, a solução para a minha EDO. Então, olha, o que eu vou fazer? Eu vou começar pegando essa equação 1, eu vou integrar os dois lados dela em relação à variável x. Isso porque eu quero chegar na função f. Então, olha, quando eu integro uma derivada parcial, né, no caso aqui é uma derivada parcial em relação a x, eu tenho aí operações inversas, né? Eu tenho a integral e a derivada. Então, isso vai me dar a função f. Tá, ok? Então, por isso que eu vou integrar essa primeira equação em relação à variável x. Tá? Então, eu vou colocar aqui na frente. Então, eu vou ficar com a integral dessa função em relação a x. Né? No caso, eu tenho que integrar os dois lados. Bom, então, como eu disse para vocês, integral de derivada parcial, isso me dá a função, né? Que no caso é a função f, e eu sei que é uma função nas variáveis x e y. E aqui no caso, olha, eu vou integrar em relação a x, então a gente olha para o y como sempre. Então, essa integral vai dar 2 vezes x ao quadrado dividido por 2, vezes esse y, que é uma constante. O 2, que aparece, que vai aparecer aqui embaixo, eu consigo cancelar com esse. Então, eu acabo ficando com x ao quadrado vezes y. E eu tenho a constante de integração, né? Tanto dessa primeira integral como da segunda, aparecem as constantes de integração. A gente pode juntar tudo numa única constante, né? Que eu vou colocar aqui do lado direito. E lembrando, como a gente está trabalhando com funções de duas variáveis, x e y, e essa integral é em relação à variável x, qualquer função que dependa apenas de y acaba sendo uma constante para a gente. Então, nesse caso, a constante de integração eu posso escrever como sendo uma constante que depende de y, tá? Uma função que depende da variável y. Então, eu tenho essa equação aqui, que eu vou chamar de 3, tá? Equação 3. Bom, lembrando que a gente está resolvendo um sistema com duas equações, e até o momento a gente só trabalhou com a primeira equação. Tá? Então, a partir daqui, a gente vai trabalhar com a segunda. Bom, quais são os caminhos que eu posso utilizar a partir daqui? Eu posso pegar essa equação 3, que eu acabei de obter, fazer a derivada dela em relação a y e comparar com essa equação 2, que eu tenho aqui. Tá? Esse é um caminho, no caso é o que eu vou fazer agora para vocês. O outro caminho seria pegar essa equação 2, integrar ela, né, os dois lados dela, em relação a y, tá? Da forma que a gente fez com a primeira, né, mas em relação a y agora. Fazendo isso, a gente também vai chegar na expressão para a função f, e aí a gente compara essas duas expressões. Bom, por que eu estou fazendo isso? Observem que, manipulando essa primeira equação, a gente chegou na expressão da função f, né, e de fato é isso que a gente quer, né, que isso vai ser a nossa solução, mas só que aparece uma constante aqui que depende de y, mas eu não sei a cara dessa constante. Então, o objetivo é descobrir quem é essa constante que está aparecendo aqui, né? Por isso que eu vou utilizar essa equação 2, tá? Para descobrir quem é essa constante aí que depende de y. Bom, vamos lá então. O que eu vou fazer? Eu vou pegar então essa equação 3,
que eu acabei de obter, vou derivar ela em relação a y, tá? Os dois lados dela. Fazendo isso, vai aparecer a derivada de f em relação a y desse lado esquerdo. Aí eu vou pegar essa expressão, né, essa derivada, e vou comparar com a equação 2. Isso para poder descobrir quem é a constante cy. Bom, deixa eu fazer isso na outra folha. Olha, então, agora eu vou derivar a equação 3 em relação à variável y, tá? Os dois lados da minha expressão. Então, vai ficar assim, olha. Do lado esquerdo, eu vou ficar com a derivada parcial de f em relação a y. Então, eu vou ficar com f de y. E do lado direito, bom, quanto que vai dar, então, essa derivada aqui em relação a y? Olha, para esse primeiro termo, como eu estou derivando em relação a y, eu olho para esse x² como sendo uma constante, tá? Então, essa derivada dá essa constante, que é o x². Tá? Então, derivando em relação a y, vai sobrar só a constante, que nesse caso é x². E esse outro termo, quando a gente deriva em relação a y, vai dar c' de y, né? Que é a derivada dessa função em relação a y. Então, vai ficar assim, olha. x² mais a derivada dessa função c aí que depende de y. Bom, então, essa equação eu vou chamar de 4. E para finalizar, eu vou, então, comparar essa equação 4 com a equação 2. Tá? Então, observem que essas duas equações, 4 e 2, estão me fornecendo uma expressão para a derivada de f em relação a y. Tá? Então, deixa eu passar a equação 2 para cá. Então, a equação 2 é f de y igual a x² menos 1. Tá? Então, comparando essas duas equações, né, no caso 2 e 4, né, o que a gente obtém? Olha, observem que a gente tem o x² em comum. Então, como é a mesma equação, a gente conclui que essa derivada aqui, que é a derivada da função c de y, acaba sendo igual a menos 1. Tá? Então, deixa eu escrever aqui embaixo. C' de y vai ser igual a menos 1. Bom, mas se a derivada de c é igual a menos 1, né, quanto que vale c de y? Então, para a gente chegar no valor de c de y, a gente integra os dois lados aqui dessa expressão em relação a y. Tá? Então, vai ficar essa integral em relação a y igual a integral de menos 1 em relação a y também. Então, ó, por um lado, eu vou ter a integral de uma derivada, isso me dá a função c de y. E desse outro lado, eu tenho a integral de menos 1 em relação a y, isso é igual a menos y. Mais uma constante, né, que agora é uma constante real. Percebam que tem uma diferença, né? A hora que a gente trabalha com essa equação, como isso é uma função de uma única variável, então a gente pensa nessa integral como sendo a integral lá do cálculo A, né? Que a gente está habituado lá do cálculo A, que são as funções de uma única variável. Tá? Então, aqui a gente não está trabalhando com a variável x, né? Ela não está envolvida nesses cálculos, não. Tá? Então, essa daqui é a integral do cálculo A. Tá? Então, é isso. Eu obtive a expressão
né, da função C, e ela é igual a menos y mais uma constante C1. No caso, esse C1 é uma constante real. Bom, então, tendo essa informação, eu consigo a cara da minha função f. Tá? Então, basta eu voltar aqui na expressão 3, né, que é essa expressão que a gente obteve, e no lugar de cy, a gente substitui aquela expressão que a gente acabou de obter. Tá? Então, substituindo a expressão acima, na equação 3, então a gente tem que a função f de xy é igual. Então, no caso aqui, olha, eu vou pegar o x ao quadrado vezes y e somar a função cy. Então, eu tenho x ao quadrado vezes y. Somando cy, então, eu acrescentar o menos y mais essa constante c1. Tá? Então, essa é a minha função f. Bom, portanto, quem que é a solução da minha EDO? Tá, deixa eu colocar aqui no cantinho, só para finalizar. Olha, então, a solução da EDO a gente sabe que ela tem essa cara, né? Deixa eu voltar aqui. Ela é a função f, que a gente acabou de obter, igual a uma constante c. Tá? Então, ela tem essa cara. Então, agora eu vou pegar a expressão que eu acabei de obter, que é essa daqui. Né? Essa é a minha função f. Então, é x ao quadrado vezes y menos y mais c1 igual essa constante c. Então, observe que a gente acabou ficando com duas constantes. A gente pode juntar essas duas em uma. Tá? Eu vou juntar C1 com C e vou chamar de K. E eu vou fazer o seguinte também. Tá vendo? Aqui o Y aparece nesses dois primeiros termos. Eu vou colocar ele em evidência. Então, colocando em evidência, eu vou ficar com x ao quadrado menos 1. Essa constante C1 eu vou jogar para o outro lado da expressão. Então, vai ficar C menos C1. E eu vou chamar de K. Tá? Só para não ficar muito carregada a anotação. Tá bom? Então, esse K aqui no caso é C menos C1. E passando esse x ao quadrado menos 1 dividindo K, eu chego que y é igual a K sobre x ao quadrado menos 1. Tá? Então, essa é a solução da nossa EDO. Tá? Deixa eu só colocar aqui como observação, aqui embaixo, que esse K que está aparecendo na expressão, ele é o C menos o C1. Né, que são as constantes aí que eu juntei. Então, olha, observem que dessa forma a gente chegou numa família de soluções para EDO. Esse K, ele varia no conjunto dos reais. Então, para cada valor K que a gente considera, a gente tem uma solução particular da nossa EDO. Ok? Bom, deixa eu só recapitular tudo, né, para tentar fixar melhor esse método. Então, vamos lá, né? Quais foram os passos? Então, primeiro, essa EDO, no caso, já está no formato que a gente quer, né? Todos os termos estão do lado esquerdo, né? Eu só tenho zero do lado direito. Aí, o termo que não está multiplicando a derivada, a gente está chamando de M, e o termo que multiplica a derivada primeira, a gente chama de N. Aí, a gente calcula as derivadas parciais. M em relação a Y, N em relação a X. Como são iguais, então, a minha EDO é exata. Tá? Então, essa é a verificação inicial que a gente faz para saber se a gente pode aplicar esse método ou não. Então, nesse caso, como é exata, a gente pode aplicar o método. Então, pelo teorema, a gente sabe que a solução tem esse formato
Então, ela vai ser uma função f igual a uma constante c. E o que eu sei dessa função é que ela satisfaz essas duas condições. Eu sei que a derivada dela em relação a x é igual à minha função m da EDO, e a derivada dela em relação a y é igual à função n da EDO. Então, daqui em diante, é trabalhar com essas duas equações para descobrir quem é a função f. Bom, o que eu fiz, né? Eu peguei a equação 1, que é uma derivada parcial de f em relação a x, e eu integrei os dois lados em relação à variável x. Então, fazendo isso, eu cheguei nessa expressão para a nossa função f, e essa expressão está dependendo de uma constante, né, de uma função na variável y. Então, eu utilizei a equação 2 para descobrir quem é essa função cy. Bom, de que forma que eu utilizei a equação 2? Eu peguei essa expressão 3, derivei os dois lados em relação a y, né? Então, fazendo isso, eu obtive essa equação 4. E, em seguida, eu peguei equação 4 e equação 2, que estava lá no sistema, e comparei essas duas equações. Então, fazendo essa comparação, a gente identificou o termo em comum, que é o x², e a gente concluiu, então, que essa derivada, c' de y, é igual a menos 1. Eu tenho essa identidade, e para descobrir, então, quem é cy, eu integrei os dois lados em relação a y, e acabei chegando nessa expressão para a nossa função c de y. Aí eu finalizei juntando as informações, né? A gente sabia lá de trás, pela equação 3, que a função f é x² vezes y mais essa função c de y. Então, eu só peguei e juntei as informações aqui embaixo. Aí eu apliquei o resultado do nosso teorema. A gente sabe que a solução da EDO, ela tem esse formato. Então, ela é a nossa função f igual a uma constante. Peguei a expressão da f que está aqui, igualei essa constante, isolei o y, né, para chegar na expressão explícita aí dessa solução, né, que é essa, k sobre x² menos 1. E como eu disse para vocês, isso que a gente obteve não é uma única solução, é uma família de soluções. Para cada k real que a gente atribui aqui, a gente tem uma solução particular. Ok? Então, é uma família de soluções. O próximo exemplo, além da EDO, ele tem uma condição inicial. Tá vendo? Então, ele tem a EDO, que é uma EDO de primeira ordem também, e tem a condição inicial, que é essa, que a solução dessa EDO, ela passa pelo ponto 0,2. Né? Quando o x é 0, ela vale 2. Então, o que vai acontecer? A gente vai, inicialmente, trabalhar com a EDO, resolver da mesma forma que a gente resolveu o exemplo anterior, e a gente vai chegar numa família de soluções, para ter uma constante k também envolvida aí nessa resposta. Nesse momento, a gente aplica essa condição inicial que foi dada para descobrir quem é essa constante k. Né? Lembra que quando a gente resolve um PVI, a gente acaba restringindo a nossa solução. A gente acaba tomando apenas uma curva integral como sendo a solução da EDO, que é justamente a curva que passa pelo ponto 0,2. Tá? Então, isso que a gente vai fazer nesse exemplo 2. Olha, observem que essa EDO não está no formato padrão. Então, esse é o primeiro passo aí para resolver esse exercício. Então, eu vou colocar na forma que está enunciada lá no nosso teorema, para a gente poder verificar se essa EDO é ou não uma EDO exata. Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou multiplicar em cruz primeiro. Então, esse termo aqui que está dividindo, ele vai passar multiplicando essa derivada primeira. Então, eu v'ou ficar com y menos x² vezes y, multiplicando a derivada primeiro, y'. Eu tenho esse outro termo aqui,
Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou pegar esse termo que está do lado direito, vou jogar para o lado esquerdo também. No caso aqui, eu só tenho que alterar o sinal. Então, eu vou ficar com seno de x vezes cosseno de x, menos x vezes y ao quadrado, mais y menos x ao quadrado vezes y vezes a derivada. Então, essa soma igual a zero. Bom, agora sim está no formato que a gente quer. Então, observem que essa expressão não está multiplicando a derivada primeira, então é a função que a gente está chamando de m de xy. E essa outra expressão que está multiplicando a nossa derivada é a função n de xy. Bom, então, eu vou fazer a verificação. Vamos verificar se essa EDO é ou não exata. Então, para isso, eu preciso fazer a derivada de m em relação a y. Esse primeiro termo depende apenas de x. Então, quando a gente deriva em relação a y, ele acaba se anulando, né? Tudo isso aqui é uma constante para a gente nesse caso. Então, esse termo se anula. E o segundo termo, quando a gente deriva em relação a y, vai cair esse 2 multiplicando. Então, isso me dá menos 2 vezes x vezes y. E a derivada de n em relação a x. Olha, esse primeiro termo se anula, né? Ele é constante nesse caso. E para o segundo termo, vai cair o 2 também multiplicando. Isso me dá menos 2 vezes x vezes y. Essas derivadas são iguais. Então, a gente conclui que a EDO dada é uma EDO exata. Tá? Então, a gente pode aplicar o método nesse caso. Bom, então, o que o método diz? Ele diz que essa EDO tem uma solução. Deixa eu passar para outra folha. Então, olha, a solução dessa EDO. Ela vai ser uma função nas variáveis x e y, igual a uma constante real c. E eu sei que essa função satisfaz essas duas condições. A derivada parcial dela em relação a x é o termo m da nossa EDO, e a derivada em relação a y é o n. Bom, quanto que vale a função n? A função m é essa expressão aqui, tá? Então, eu tenho um seno vezes um cosseno de x, menos x vezes y ao quadrado. Então, seno de x vezes cosseno de x, menos x vezes y ao quadrado. Então, essa é a função m, e a função n, essa que está entre parênteses, é y menos x ao quadrado vezes y. Então, y menos x ao quadrado vezes y. Então, o próximo passo é trabalhar com essas equações para descobrir quem é a função f. Bom, eu vou fazer um pouquinho diferente agora. Eu vou começar trabalhando com a equação 2. Tá? Então, aqui não importa, vocês podem começar trabalhando com a 1 ou com a 2, tanto faz. Então, eu vou começar pela equação 2. Tá? Então, eu vou pegar a equação 2, né? Deixa eu passar ela para cá. E eu vou integrar os dois lados em relação à variável y, né? Já que aqui está aparecendo a derivada parcial de f em relação a y. Então, eu vou integrar em relação à variável y. Então, eu fico com integral de f de y dy, e integral de y menos x quadrado vezes y dy também. Bom, então, integral em relação a y da derivada parcial em relação a y também,
Isso me dá a função f. Desse outro lado, eu vou olhar a variável x como sendo a constante agora. E vou integrar em relação a y. Então, esse primeiro termo me dá y ao quadrado sobre 2. E no segundo termo, eu vou ficar com... aqui também vai dar y ao quadrado sobre 2, né? Multiplicando esse menos x ao quadrado, que é a nossa constante. Mais a constante de integração. Então, nesse caso, como a gente está integrando em relação a y, qualquer função que dependa de x acaba sendo uma constante para a gente. Ok? Então, essa é a expressão que a gente tem para a função f. Eu vou chamar de 3 essa equação. Falta a gente descobrir quem é essa função c de x, né? Para a gente finalizar aí, para a gente obter a expressão f, está faltando isso, descobrir quem é c de x. Para isso, a gente utiliza agora, e eu vou arrumar uma forma de comparar essa equação que eu obtive, né, que é a 3, com a equação 1. Então, observem que eu posso, por exemplo, derivar essa expressão 3 em relação a x, né, fazendo isso, vai aparecer a derivada de f em relação a x aqui, e dessa forma eu consigo comparar com a equação 1, né, que é a derivada de f em relação a x também. Tá? Então, é isso que eu vou fazer no próximo passo. Eu vou fazer a derivada. Então, derivando a equação 3 em relação à variável x. Então, a gente vai ficar com a seguinte expressão. Então, desse lado, eu vou ter a derivada de f em relação a x. Bom, desse outro lado, esse primeiro termo, ele acaba se anulando, né, porque a gente está derivando em relação a x, o y é uma constante, né, então tudo isso daqui é uma constante para a gente, então isso dá zero. E aqui, a hora que a gente deriva em relação a x, né, o que acontece? Esse 2 aqui que está como expoente do x, ele vai cair multiplicando e vai se anular com esse 2 que está dividindo. Tá? Então, acaba ficando menos x vezes y ao quadrado. Mais a derivada da função c. Né? Como a gente está derivando em relação a x, então vai ser a derivada dessa função, c' de x. Ok? Então, a gente tem essa expressão aqui, que eu vou chamar de 4. Bom, então, dessa forma, eu estou com duas equações para f de x, né? A derivada de f em relação a x. A equação 1 e a equação 4. Então, a gente vai comparar essas duas equações, 1 e 4, né, para descobrir quem é essa constante c aqui que está faltando na expressão da nossa função f. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar as duas equações para cá. Né, as equações 1 e 4 que a gente acabou de obter. Tá, então, essas são as equações 1 e 4. Bom, então, nesse caso, olha, a gente tem esse termo em comum. E qual que é a conclusão? A conclusão é que essa derivada que está aparecendo aqui, né, que depende de x, é o seno de x vezes cosseno de x. Ok? Então, dessas duas equações, a gente conclui que c' de x é igual a seno de x vezes cosseno de x. Então, novamente, essa expressão que eu tenho aqui agora é uma função só na variável x. Então, a gente vai trabalhar com integração, né, para chegar na expressão de c de x, mas só que é integral lá do cálculo A, para a função de uma única variável. Tá? Então, eu vou integrar os dois lados em relação a x. Bom, então, fazendo isso, desse lado esquerdo eu vou ficar com a integral da derivada
isso me dá a função c de x. E desse lado, eu posso utilizar uma substituição, né? No caso, eu posso chamar o seno de u. Né? Fazendo isso, eu tenho que o du vai ser cosseno de x dx. Tá? Então, fazendo essa substituição, eu vou ficar com a integral de u du. Tá? Então, essa integral dá u ao quadrado sobre 2, mais uma constante, e voltando na nossa função, a gente acaba ficando com esse resultado aqui. Né? Mais uma constante, que nesse caso é uma constante real, já que a gente está trabalhando com função de uma única variável aqui. Tá? Então, esse C1 que eu coloquei aqui é uma constante real. Então, essa é a expressão da nossa função C. Bom, então, para finalizar, eu volto na equação 3, e no lugar de C de x, a gente substitui pela expressão que a gente acabou de obter. Tá? Então, substituindo o valor acima, né, a expressão acima, na equação 3. Então, a gente tem que a nossa função f vai ser igual. Tá? Eu vou pegar, então, aqui esses dois termos. Então, é y ao quadrado sobre 2 menos x ao quadrado vezes y ao quadrado sobre 2 também, somado com c de x, que é esse termo que está aqui. Então, é seno ao quadrado de x sobre 2, mais a constante C1. Tá? Então, essa é a nossa função f. E, portanto, a solução da EDO, ela vai ser a seguinte. Né? Então, a gente precisa pegar essa função que a gente obteve, igualar uma constante c. Então, fazendo isso, eu vou ficar com y ao quadrado sobre 2 menos x ao quadrado, y ao quadrado sobre 2, mais seno ao quadrado de x sobre 2, mais a constante C1, igual a C. Então, eu tenho essa expressão. Eu vou fazer uma simplificação aí para ela ficar com a cara um pouco melhor. Então, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou jogar essa constante C1 para cá. Esse 2 que está dividindo, né? Como ele está dividindo esses três termos, a gente pode passar multiplicando a constante também. Tá? Então, acaba ficando assim. Deixa eu pegar uma outra folha. Olha, y ao quadrado menos xy ao quadrado mais seno ao quadrado de x. Ó, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o C1 para cá e vou multiplicar tudo isso por 2. Tá? Então, olha, observem o que eu fiz. Deixa eu colocar aqui embaixo para comparar. Olha, eu passei essa constante C1 para o lado de cá, né? Ficou C menos C1. Aí tem um 2 aqui que está dividindo esses três termos, eu passei ele multiplicando também. Tá? Então, eu deixei só os termos aqui que estavam no numerador de cada fração. E eu vou pegar, então, esse termo todo que está aqui e chamar de um K. Né? Isso acaba sendo uma constante para a gente. Tá? Então, só para deixar um pouquinho mais apresentável aí a nossa solução. E eu posso colocar esse y ao quadrado em evidência. Né? Então, vai sobrar 1 menos x mais seno ao quadrado de x igual a constante k. Pessoal, então, a partir desse momento, olha, vocês
podem deixar a solução nesse formato, se vocês quiserem, ou vocês podem escrever esse y explicitamente. Nesse caso, como está o quadrado, vai acabar ficando uma raiz aqui, né, com sinal mais e menos na frente, tá? Que seria a forma explícita da solução. Essa forma que está aqui é o que a gente chama de forma implícita, é que a gente chama de solução implícita da EDO. Inclusive, a gente até discutiu isso em uma das aulas anteriores. Não tem problema deixar nesse formato a solução. Tá? Mas se vocês quiserem, como eu disse, vocês podem pegar esses termos que dependem de x, jogar para cá e extrair a raiz, aí vocês vão ter o formato explícito aí para essa solução. Tá? Mas pode deixar desse jeito, não tem problema. Bom, então, isso que a gente acabou de obter é uma família de soluções, tá? Ainda não é a solução do PVI. Para cada K real que a gente atribui aqui, a gente vai ter uma solução particular. Para finalizar, a gente precisa descobrir o valor dessa constante na condição que foi dada. Né? Então, inicialmente, deixa eu voltar lá. Nossa, a resolução ficou grande. Olha, inicialmente foi dada a EDO, né, que foi o que a gente resolveu até o momento, e foi dada essa condição inicial. Né? Por enquanto, eu não apliquei essa condição, eu vou aplicar agora. Tá? Então, eu sei que essa solução, no ponto x igual a 0, vale 2. Tá? Então, condição inicial. Eu sei que a solução aplicada no ponto x igual a 0 é igual a 2. Bom, então, eu vou aplicar essa condição para essa expressão que eu obtive, né, que é a família de soluções da EDO. Nesse caso, como está no formato implícito, né, o que a gente faz? Onde tem x, a gente substitui por 0, né, no caso aqui o x vale 0, e onde tem y, né, no caso que está aparecendo aqui, y ao quadrado, a gente substitui pelo valor 2. Tá? Então, onde tem x é 0, onde tem y é 2. Então, fazendo isso, a gente vai ficar com a constante k como incógnita, e a gente consegue, então, descobrir o valor dessa constante, né, para esse PVI que a gente está resolvendo. Bom, então vai ficar assim, olha. Então, no lugar de y eu coloco 2, e no lugar de x eu coloco 0. Tá? Então, aqui vai ficar seno de 0 ao quadrado. Bom, seno de 0 a gente sabe que é 0. E aqui eu vou ficar com 4 vezes 1, né? Portanto, essa constante é igual a 4. E dessa forma eu tenho a solução do PVI. Olha, então eu repito essa mesma expressão e no lugar do K eu coloco esse valor aqui que é o 4. Tá? Então é y ao quadrado menos x mais seno ao quadrado de x igual a 4. Então, se a gente for representar graficamente, a gente acaba tendo uma curva que passa pelo ponto 0,2, tá? Que é dada por essa função aqui. Tá? Então, essa é a solução do PVI. Agora que eu vi. Porque na hora que eu copiei, eu não coloquei esse ao quadrado, né? Na expressão. Isso. Tá. Então, aqui está ao quadrado, né? Então, deixa eu corrigir. Aqui acaba ficando 1 menos x ao quadrado. Tá? Então, essa daqui é a família de soluções. Aí, a hora que a gente aplica, ainda bem que não vai dar problema, porque esse x é 0, né? Que seria 0 ao quadrado, então a gente vai acabar chegando no mesmo resultado. Então, só arrumar aqui, né? Aqui também é x ao quadrado. Tá? Então, acho que agora tá ok. E um detalhe interessante, né? Sempre que a gente chega numa solução,
né? No caso, a gente obteve essa solução aqui. Uma coisa que eu recomendo até vocês fazerem é conferir se ela satisfaz a EDO inicial. Tá? Igual, a gente chegou nessa expressão aqui, no caso, essa é a solução. Então, vocês vêm na EDO que foi dada inicialmente, né, no enunciado, e tem como fazer a verificação. Né? No caso, pegar aquela expressão derivar e ver se vocês vão chegar nesse resultado e fazer a substituição de x por zero e chegar no valor 2. Então, é uma forma de verificar aí se a solução tá correta, né? Essa verificação final. Então, isso é recomendado principalmente nesses métodos mais extensos, aí que tem muita conta, né, para ver se a gente não errou em nenhuma passagem. Bom, se não tiver dúvidas, então eu vou encerrar essa parte e eu quero falar com vocês a respeito da atividade passada, né, da atividade 2. Pessoal, só umas observações, né, que eu fiz as correções, encaminhei para vocês, e umas observações em relação ao gráfico que vocês obtiveram. Tá? Então, o gráfico da atividade 2 é esse daqui. Eu tenho os eixos x e y. E vocês chegaram em 3 pontos críticos, que no caso são as soluções constantes. Tá? Então, essas são as 3 soluções. Bom, na hora de desenhar as curvas, né, as soluções da EDO, vocês utilizaram o retrato de fase. Deixa eu colocar ele aqui do lado. Bom, em relação ao retrato de fase, todos acertaram, né? Inclusive onde a função é crescente, onde é decrescente, né? Tá ok. Então, ficou com esse formato aqui, olha. Então, a gente tem que os pontos menos 1 e 1 são atratores e o 0 é um repulsor, né? Aí, ok. Aí, na hora de fazer o esboço, é só um detalhe aqui. Bom, essas funções constantes, né, que a gente desenhou inicialmente, também são soluções da EDO. Quando a gente faz um esboço das curvas integrais de uma EDO, essas soluções que a gente desenha, né, esses gráficos, eles não podem se interceptar. Tá? Então, o que acontece, por exemplo, aqui nessa região? Nessa região, abaixo dessa reta y igual a menos 1, a gente sabe que a função é crescente. Então, a gente faz um desenho de uma função crescendo, no caso com a concavidade virada para baixo. E aqui, como não pode tocar essa solução constante, né, que é y igual a menos 1, a gente faz ela tangenciando. Então, y igual a menos 1 acaba funcionando como sendo uma assíntota para o gráfico dessa solução que eu desenhei aqui. Tá? Então, desenhe com a concavidade voltada para baixo nesse caso. Se vocês desenharem algo assim, olha, tá errado. Porque o que acontece? Essa função, em algum momento, ela vai interceptar essa solução constante, tá? E não pode ter essa interseção. Tá? Então, por isso que o desenho é feito dessa forma. Quando a gente faz esse gráfico entre duas soluções constantes, a gente não pode ter interseção nem na parte de baixo, nem na parte de cima. Então, olha, nesse caso, a gente vai ter que ter um ponto de inflexão nesse desenho. É o momento em que a concavidade muda. Então, por exemplo, olha, entre menos 1 e 0, o que acontece? A gente tem uma função decrescente. Então, vocês vão começar desenhando com a concavidade voltada para baixo, em algum momento vocês invertem e deixam a concavidade voltada para cima. Porque dessa forma, olha, ela vai tangenciar tanto a parte negativa quanto a parte positiva, sem tocar essas soluções. Tá ok? Então, essa é a forma correta. Eu vi que algumas pessoas também fizeram um desenho assim, né? Com a concavidade só voltada para cima. Tá? Então, né, lembrem-se desse detalhe. Tem que ter esse ponto aqui de inflexão. A mesma coisa que entre 0 e 1. Né? Nesse caso é crescente, então ela tangencia
y igual a 0 e tangencia y igual a 1 também. Então, começa com a concavidade para cima, chega um ponto em que muda, e a concavidade vai estar voltada para baixo. Tá? E para finalizar, acima de y igual a 1, a função é decrescente, então a gente desenha com esse formato aqui. Tá ok? Então, essa é uma observação. A outra é que alguns grupos esqueceram de marcar para mim qual é a solução do PVI, né? Porque na atividade eu dei para vocês a EDO e dei a condição inicial também, que era y de 0 igual a menos meio. Então, olha, a solução, que eu, no caso, pedi o desenho, vai ser uma dessas curvas, tá? Não são todas, tem que ser a curva que passa pelo ponto 0, menos meio. Então, nesse caso, né, suponho que o menos meio esteja aqui, então é essa curva aqui. Então, vocês teriam que indicar de alguma forma para mim, né? Ou fazer ela de uma outra cor, ou colocar uma seta mesmo, indicando, né, que essa é a resposta, a solução do PVI. Tá ok? Então, fica essa sugestão aí também para vocês. E teve um grupo que eu não sei se foi por falta de atenção que acabou trocando aqui os eixos. Tá? Tomem cuidado com isso também. Tá? No lugar do x colocou y e no lugar do y colocou x. Tá? Então, a forma é essa daqui mesmo, é x e y. Tá ok? Bom, acho que é isso em relação às atividades.